E se o fim do mundo já tivesse começado e ninguém tivesse percebido? Você já parou para pensar que talvez o apocalipse não venha de guerras, meteoros ou pandemias, mas sim de algo aparentemente inofensivo? Algo que muita gente olha, acha fofo, mas que pode ser o primeiro sinal do fim dos tempos. Pois é, eu estou falando do Labubu. Mas por que um boneco, uma criatura de brinquedo, estaria sendo chamado de presságio? Será que é apenas marketing ou existe uma força maior por trás disso? Segura até o final, porque o que você vai ouvir pode mudar completamente a forma como você enxerga a realidade. O Labubu surgiu como parte de uma linha de designer toys. Oficialmente, ele é vendido como algo fofo, diferente, colecionável. Mas basta olhar nos olhos dele por alguns segundos para sentir que existe algo errado. Aquele sorriso estranho, aquele olhar fixo, como se estivesse escondendo um segredo. Muita gente descreve o Labubu como irresistível. Mas por que será que um objeto de plástico desperta sentimentos tão intensos? Agora pensa comigo. Todas as grandes mudanças da história sempre começaram de forma discreta. Nada chega de maneira óbvia. O que parece pequeno no início é o que, com o tempo, cresce até se tornar impossível de controlar. O Labubu pode ser exatamente isso, o primeiro sinal do fim. Não um fim rápido, explosivo, mas um fim silencioso, gradual, escondido atrás de algo que parece inofensivo. E aqui está a questão mais perturbadora. Por que justamente agora o Labubu se tornou uma febre? Será coincidência que em tempos de caos, guerras, colapsos econômicos e crises sociais, surge uma figura que conquista multidões, com uma mistura de fofura e estranheza? Nada disso parece por acaso. Alguns dizem que o Labubu é apenas moda. Outros acreditam que ele foi criado para acostumar a mente das pessoas a aceitar o estranho, o bizarro como algo normal. E se for exatamente isso? E se o Labubu não for apenas um brinquedo, mas um símbolo do que ainda está por vir? Pensa bem. O fim dos tempos não começa de uma vez. Ele vem em sinais, ele vem em símbolos, ele vem em pequenos detalhes que a maioria ignora. E talvez, só talvez, o Labubu seja o primeiro final do fim dos tempos. Agora eu te pergunto, você ainda consegue olhar para ele do mesmo jeito? Mas calma, porque até aqui nós só arranhamos a superfície. A verdadeira questão não é apenas o que o Labubu parece ser, mas o que ele representa. Você já percebeu que toda vez que algo estranho ganha popularidade em massa, existe sempre um padrão? Primeiro as pessoas estranham. Dizem que é esquisito, que é feio, que não faz sentido. Depois começam a achar engraçado. E quando menos se espera, aquilo se torna uma febre. Uma obsessão coletiva. O Labubu está exatamente nesse ponto. Deixou de ser apenas um boneco e se tornou um símbolo. E símbolos nunca aparecem por acaso. Repare como tudo ao redor dele é construído. O marketing, as edições limitadas, a sensação de exclusividade. É como se cada peça fosse um pedaço de algo maior, quase um ritual. As pessoas formam filas, disputam, pagam valores absurdos. Mas ninguém para perguntar por quê? Por que um objeto tão pequeno tem tanto poder? Agora imagine o seguinte: um objeto que desperta sentimentos extremos, que divide opiniões, que causa obsessão. E isso é apenas entretenimento? Ou estamos diante de um experimento social, algo muito maior, algo que prepara a mente coletiva para aceitar o estranho, o bizarro, o perturbador, como se fosse algo normal? Não se engane, a história sempre se repete. Símbolos são usados para guiar sociedades inteiras sem que elas percebam. Um simples sinal, uma figura aparentemente inofensiva, pode carregar significados ocultos, mensagens subliminares, programações psicológicas. O Labubu pode ser exatamente isso, um código, uma chave, uma senha que abre portas dentro da mente das pessoas sem que elas percebam. E se eu te dissesse que o sorriso dele não é apenas um detalhe estético, mas uma armadilha? O sorriso largo, quase exagerado, desperta confiança em alguns e desconforto em outros. É esse equilíbrio entre fofura e estranheza que faz com que ninguém consiga ignorá-lo. Ele prende o olhar, ele ocupa espaço na sua mente. Você pode até tentar evitar, mas de alguma forma o Labubu continua voltando.
aparecendo em redes sociais, vitrines, conversas, memes. Agora pense comigo. O que é mais eficaz para manipular uma geração? Um aviso claro, explícito que todos podem rejeitar, ou um símbolo mascarado de inocência que entra sorrindo na sua vida e se instala na sua rotina. O Labubu não assusta de imediato. Ele seduz, ele conquista, ele se infiltra. E quando você menos espera, ele já faz parte da sua realidade. E é aqui que a teoria se torna ainda mais perturbadora. Porque talvez o Labubu não seja o fim em si, mas o começo. O primeiro passo de algo que ainda está por vir. O primeiro final do fim dos tempos. Não um final explosivo, caótico, mas um final silencioso, sorridente, fofo. O tipo de final que ninguém percebe até ser tarde demais. O que realmente está por trás do Labubu? Até agora, você pode estar pensando que tudo isso não passa de coincidência, de exagero, de teoria maluca. Mas não é coincidência que certas imagens, certos símbolos e certas figuras sempre aparecem em momentos de transição histórica. E talvez, só talvez, o Labubu seja mais um desses sinais. Olhe ao redor. O mundo está em colapso em várias áreas. Crises econômicas, guerras, mudanças climáticas, caos social. Enquanto tudo isso acontece, uma figura estranha surge e conquista multidões. Por que justamente agora? Por que não 10 anos atrás? Por que não 10 anos no futuro? Existe algo no presente que exige a presença dele. E aqui está o ponto central. O Labubu não é apenas um brinquedo. Ele é uma narrativa disfarçada de inocência. Ele representa a normalização do bizarro, a aceitação do estranho, o abraço ao absurdo. Isso é perigoso porque molda a forma como pensamos, molda como vemos o mundo. Repare bem no design. O corpo pequeno, desproporcional, dá a sensação de fragilidade. Os olhos enormes desarmam o instinto de defesa, porque lembram bebês, filhotes. Mas então vem o detalhe que quebra a lógica, o sorriso. Um sorriso grande demais, dentes expostos, algo que não deveria estar ali. Esse contraste é proposital. É feito para gerar uma dissonância cognitiva, uma confusão mental. Você não sabe se deve achar fofo ou se deve sentir medo. E é exatamente nesse espaço de incerteza que a manipulação acontece. Agora, pensa comigo. A humanidade sempre foi guiada por símbolos. Religiões, governos, empresas, movimentos sociais. Todos usam ícones, imagens, arquétipos. O Labubu pode parecer apenas uma figura, mas e se ele for um arquétipo moderno? E se ele for um novo símbolo coletivo? Um que está sendo plantado nas mentes agora para ser usado mais tarde? Há quem diga que o Labubu é apenas moda, que vai passar. Mas quantas modas já passaram deixando marcas permanentes na cultura? Quantas coisas que pareciam bobagens se transformaram em ícones imortais? E se o Labubu for o início de algo que não vai embora? Agora imagine o seguinte cenário. Daqui a alguns anos, o Labubu não é apenas um boneco. Ele está em séries, em filmes, em propagandas. Ele se torna um padrão visual. E quanto mais ele aparece, mais normal se torna. O que hoje causa estranheza, amanhã será familiar. O que hoje parece absurdo, amanhã será aceito sem resistência. E o que é aceito sem resistência se torna perigoso porque age em silêncio. E aqui está a parte mais sombria. Talvez o Labubu não seja apenas entretenimento, mas uma preparação psicológica. Uma forma de treinar as pessoas para aceitar o estranho, para abraçar o bizarro, para acolher aquilo que não faz sentido. Hoje é um boneco. Amanhã, o que será? Qual será o próximo passo? O fim dos tempos não precisa começar com explosões, catástrofes ou invasões. Ele pode começar com a aceitação de símbolos que mudam a forma como pensamos. Ele pode começar com um sorriso inocente que, no fundo, não é tão inocente assim. Ele pode começar com um brinquedo que parece fofo demais para ser questionado. Então eu deixo a pergunta final. E se o Labubu for realmente o primeiro final do fim dos tempos? Não um fim caótico, mas um fim lento, sorridente, irresistível. Um fim que as pessoas abraçam sem perceber,
O verdadeiro perigo nunca é o que assusta de imediato. O verdadeiro perigo é aquilo que parece inofensivo. O monstro que chega gritando pode ser derrotado, mas o monstro que chega sorrindo, disfarçado de inocência, esse pode conquistar o mundo inteiro sem que ninguém perceba. E aí eu te pergunto, quando você olha para o Labubu agora, você realmente vê um brinquedo? Ou já começou a ver o presságio? O símbolo por trás do sorriso? Se até agora o Labubu parecia apenas uma peça excêntrica da cultura pop, é na análise mais profunda que percebemos algo ainda mais assustador. Porque ele não se limita a ser um brinquedo, ele não se limita a ser uma moda. O Labubu funciona como um reflexo da nossa era, um espelho do tempo em que vivemos. E nesse espelho, a imagem que se revela é perturbadora. O mundo de hoje está marcado pelo excesso. Excesso de informação, excesso de estímulos, excesso de tendências que surgem e desaparecem em questão de dias. Nesse caos de novidades, poucos elementos sobrevivem. Para algo se fixar, precisa carregar um poder simbólico maior do que o simples entretenimento. E é aqui que o Labubu se destaca. Ele não deveria ter essa força, mas tem. Ele não deveria despertar tanto, mas desperta. Isso significa que ele carrega algo além do que parece. Agora pense no sorriso dele. Grande demais, inquietante, quase fora de lugar. O sorriso é o símbolo universal da confiança, da felicidade, da inocência. Mas quando o sorriso é exagerado, ele se torna uma máscara. Uma máscara que esconde algo que não deve ser revelado. É esse o efeito do Labubu, um ser que parece inofensivo, mas que deixa uma pontada de dúvida no fundo da mente. E a dúvida é a arma mais poderosa. Porque enquanto você tenta decidir se deve rir ou temer, ele já venceu. Essa estética de misturar o fofo com o assustador não é novidade. Antigas tradições religiosas e até mitologias usavam exatamente esse recurso. Criaturas com aparência ambígua sempre tiveram um papel de guardiãs, de mensageiras, de anunciadoras de mudanças. Elas nunca existiam por acaso. O Labubu pode ser o arquétipo moderno desse mesmo fenômeno. Ele é o mensageiro. Ele é o sinal de que algo maior se aproxima.